crianças! Como vocês estão? Eu sou tia Jeane para mais um Aprendendo a Bíblia em Casa. É um prazer estar na companhia de vocês. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para continuar recebendo as nossas lições, tá bom? Vamos começar cantando uma música bem legal que diz assim: se com a família está Jesus, é feliz o lar, tá bom? Se Jesus está ali na sua casa, certamente o seu lar é feliz. Então vamos lá. Se com a família está Jesus, é feliz o lar. Se com a família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a mamãe está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a mamãe está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com o papai está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com o papai está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com o irmão está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com o irmão está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a irmã está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a irmã está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com o vovô está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com o vovô está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Vovó, se com a vovó está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a vovó está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Você pode cantar com várias pessoas que estão na sua família. Pode ter um tio, uma tia, primo, prima que moram aí na sua casa, faz parte da sua família. E se Jesus estiver com eles, o seu lar certamente será muito feliz. Nós vamos cantar mais uma outra música. E essa música eu cantava quando minhas filhas eram pequenas. Eu queria que elas aprendessem desde cedo a confiarem, a crerem em Jesus e obedecerem a Ele, tá certo? E diz assim, vou baixar aqui um pouquinho. Em Jesus confia, sua lei observa, oh que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guarda tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O fiel é aquele que obedece ao Senhor. E se você é uma criança que já tem Jesus no seu coração, certamente você está querendo obedecer a Jesus, ao que Ele diz. E como é que eu sei? Como é que eu sei como obedecer a Jesus? Através da sua palavra. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia, para a gente só lembrar o que é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E as coisas que eu tenho que aprender
como agir, o que fazer, o que pensar, o como falar, a Bíblia me ensina. A Bíblia me ensina como eu devo obedecer a Deus. A gente não pode obedecer a Deus do jeito que eu quero, mas eu tenho que obedecer como a Bíblia diz, como a palavra de Deus diz para obedecer. E isso me lembra um menino, o nome dele é Carlinhos. Carlinhos, ele tinha uma vontade muito grande de obedecer a Deus, mas às vezes ele tem uma certa dificuldade. E uma vez a mãe dele chegou para ele e fez: Carlinhos, eu estou precisando sair e deixar a sua irmã aqui porque seu pai está trabalhando e ele não pode parar agora o trabalho e eu preciso sair para comprar a nossa pão, né, para a gente jantar e eu queria que você ficasse aqui com sua irmãzinha. Eu vou e volto logo. Você pode ficar com sua irmã? Ora, era uma coisa tão simples, né, para Carlinhos fazer. Será que Carlinhos fez? Eu acho que a gente vai parar um pouquinho para pensar. Será que Carlinhos fez? Tem uma coisa que eu queria que vocês pensassem agora. Às vezes tem algo que a gente precisa decidir em nossa vida, que os pais pedem para a gente fazer, ou eles mandam a gente fazer, e a gente precisa considerar o que a gente vai decidir se vai obedecer ou não. E Carlinhos, ele ficou considerando se ele iria decidir se iria obedecer ou não aos pais dele. Mas tem coisas que, puxa, é tão fácil obedecer, seria tão fácil nesse momento, né, obedecer. Ele não precisaria nem tanto tempo para considerar a decisão dele. Mas Carlinhos não ficou nada satisfeito. Ele não estava querendo muito obedecer, não. E ele ficou assim: tá bom, mãe, eu fico. Vou ficar com minha irmã, a senhora pode ir. Puxa, mas obedecer assim, de cara feia, será que esse é o jeito certo de obedecer? O cara feio, quando o pai ou a mãe pede alguma coisa, a gente obedece assim: ah, vou. Será que Deus se agrada quando a gente obedece assim? Eu não sei. Sabe por quê? Porque na Bíblia tem uma história e fala de Jesus. Essa história se encontra lá em Lucas, capítulo 2, a partir dos versículos 39. E diz que chegou um momento que a família de Jesus iria comemorar a Páscoa. Eles iriam sair da cidade dele e iriam para Jerusalém comemorar a Páscoa. Era algo que todas as famílias ficavam desejosas de fazer. Era comemorar a Páscoa lá em Jerusalém. E essa seria a primeira vez que Jesus ele iria comemorar a Páscoa. Olha só, ele tinha completado 12 anos. E era a primeira vez que ele iria fazer isso. Ele estava com muita vontade. Eu creio que ele estava... Qual menino que não gostaria de comemorar para uma festa, né? Primeira festa que ele iria, eu acho que ele estava muito feliz. E a família toda dele foi para Jerusalém. Deixa eu puxar aqui a nossa... Toda a família viajou para Jerusalém, mas não só a família, mas muita gente foi. Bem, arrumaram suas bagagens e todos saíram viajando para Jerusalém. Quando eles chegaram lá em Jerusalém, adoraram a Deus lá no templo, fizeram tudo o que era preciso fazer e tiveram que retornar. Quando eles retornaram, algo aconteceu. A Bíblia fala que algo aconteceu que não estava programado. Sabe o que aconteceu? Maria começou a sentir falta de Jesus, porque ela achava que Jesus estava com José. E José, talvez achando que Jesus estava com Maria, não se preocupou. E talvez estivessem com as outras pessoas que estavam junto com eles naquela caravana que tinham ido lá para Jerusalém para a festa. Só que eles começaram a procurar Jesus e Jesus não estava lá. E eles ficaram muito preocupados porque Jesus era um menino de apenas 12 anos e agora eles não estavam encontrando Jesus. E eles ficaram muito preocupados e saíram perguntando: você sabe onde está Jesus? Você sabe onde está Jesus? Nada, Jesus não estava ali. Então eles deixaram a caravana seguir o seu caminho e eles voltaram para Jerusalém. Eles caminharam e depois de 3 dias chegaram em Jerusalém. E eles foram procurar Jesus. Agora você imagina. Jesus passou 3 dias lá em Jerusalém. Ele era um menino de 12 anos que estava feliz na vida porque estava numa cidade
que ele estava maravilhado, era a primeira vez que ele estava indo ali comemorar a Páscoa. Você acha que Jesus poderia ter se aproveitado daquele momento e ter ido fazer o que ele quisesse? Por exemplo, ter ido brincar, correr, fazer um bocado de coisa assim que desse na cabeça dele? Ele poderia. Mas ele era um menino que ele aprendeu desde cedo com seus pais a obedecer a Deus, a fazer as coisas certas, a tomar boas decisões, a considerar, lembra dessa figurinha? A considerar a decisão. E ele sabia que ele não poderia fazer de qualquer jeito. Ele não poderia ir para qualquer lugar. Ele era um menino que temia Deus, porque ele era o perfeito filho de Deus. Então ele tomou uma decisão de ir para um lugar muito especial. Sabe para onde Jesus foi? Jesus foi para o templo. O templo lá era o lugar onde as pessoas adoravam a Jesus, onde iam ler a palavra de Deus. E quando Jesus estava lá no templo, os homens que estavam lá, as pessoas que liam a palavra, que eram muito entendidos, chamados doutores da lei, que entendiam da palavra de Deus, eles ficaram maravilhados com Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus conhecia muito da palavra de Deus. E esses homens ficaram impressionados. Você já pensou? Jesus só tinha 12 anos, mas ele já conhecia muito da palavra de Deus. Ele conhecia quem era Deus, mas ele era o próprio Deus. Ele é o perfeito Filho de Deus. E ele, certamente, ele queria fazer as coisas que agradavam a Deus. E esses homens aqui estavam encantados. Quando, de repente, quem chega lá? A mãe dele e José. E meu filho, finalmente nós encontramos você. Olha só, o que você está fazendo aqui? Você não sabe que nós estávamos tão preocupados com você? E Jesus disse, mamãe, por que vocês estão preocupados? Sabe o que a Bíblia diz? Ele disse assim, vocês não sabem que eu estou aqui cuidando das coisas do meu Pai? Ah, Jesus sabia que Maria e José, eles tinham sido escolhidos por Deus para serem os pais terrenos dele. Mas a obediência, a vontade de amar a Deus, o Pai dele, Deus Todo-Poderoso, ele estava em primeiro lugar. E quando ele teve a oportunidade de estar na casa de Deus, ele não quis perder essa oportunidade. Mas a mãe dele, na hora que disse, Jesus, agora nós vamos para casa. Você acha que Jesus ficou batendo o pé dizendo, não vou para casa porque agora eu estou na casa do meu pai, eu vou ficar aqui? Não, Jesus não agiu assim, porque ele aprendeu com a palavra de Deus, com o próprio Deus, de que ele deveria obedecer aos seus pais. Se os pais dele estavam dizendo que ele deveria voltar para casa, ele iria para casa. E a Bíblia diz que Jesus voltou para casa com os seus pais. E a Bíblia diz que ele crescia, Jesus, em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. E Jesus era um menino que continuou crescendo em sabedoria e graça, grande, né? Ficando também um menino maior, né? Mas algo que ele aprendeu desde cedo foi obedecer aos seus pais, a honrar os seus pais, a não ser um menino que obedecia de má vontade. Não, ele queria obedecer aos seus pais de boa vontade. Tanto é que ele voltou para casa. Que bom, né? Uma criança que já tem Jesus no coração, que já é salva em Jesus, ela vai aprender a ser como Jesus, ser uma criança obediente. Lembra de Carlinhos? Carlinhos, ele considerou a decisão dele, se ele ficaria com a irmã dele ou não. Ele não precisava considerar tanto, né? Mas ele comparou com o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que deve-se honrar pai e mãe, deve-se obedecer ao pai e à mãe. E quando ele pensou no que a palavra de Deus disse, ele resolveu no seu coração não desobedecer a mãe dele, mas cuidar da irmã dele, mas agora cuidar com alegria. Ele se comprometeu em fazer o que era certo. Ele assumiu o compromisso de fazer o que era certo. E ele tomou o caminho certo. Ele disse, eu vou obedecer, vou ficar com minha irmã, mas eu vou ficar feliz. E ele pôde contar com a ajuda de Deus. E ele pediu, Senhor, me dá um coração disposto a obedecer aos meus pais, a fazer a vontade de Deus, sem ficar com raiva.
Então, quando você tiver que tomar uma decisão, você pense o seguinte, vamos para a nossa primeira figura. Considere a decisão. Você para assim e diz, o que eu tenho para fazer é certo ou errado? Isso vai agradar a Deus ou não vai? Considere a sua decisão. Depois que você considerar a sua decisão, você compare com a palavra de Deus. Então você compara com a palavra de Deus e você diz, será que na Bíblia diz que isso... Por exemplo, será que mentir, eu devo mentir ou não devo mentir? Eu comparo e a Bíblia diz que eu não posso mentir. Então eu vou fazer o que é certo. Se a Bíblia diz que eu devo obedecer aos meus pais, eu vou fazer o que é certo. Depois que eu comparar com a palavra de Deus, outra coisa que eu posso pensar, sabe o que é? Eu vou comprometa-se com o caminho certo. É você se comprometer, dizer, eu vou fazer o que é certo. Eu não vou fazer o que é errado, eu só vou fazer o que é certo. E a outra coisa que você pode contar é com a ajuda de Deus. Nem sempre é fácil fazer o que é certo, mas eu posso contar com a ajuda de Deus para fazer o que é certo. Eu posso pedir, orar e dizer, Senhor, me ajuda a fazer o que é certo. E Carlinhos, ele tomou a decisão de fazer o que era certo. E ele ficou com a irmãzinha dele, mas agora não mais com raiva. Ele ficou com alegria, porque ele poderia agora estar honrando os seus pais, obedecendo e cumprindo o que a palavra de Deus diz, cumprindo com alegria, obedecendo aos pais dele com alegria. Então, você pensa o seguinte, não sei se dá para ver, é certo obedecer aos pais? Jesus obedeceu aos seus pais. Você obedece? Vai obedecer aos seus pais? Pense nisso. Obedeça aos seus pais quando eles mandarem fazer algumas coisas. Por exemplo, vou pegar aqui, vamos ver quem vai pensar nisso. Quando seu pai diz assim, ô João, vai estudar. Aí João deve ir com alegria ou com tristeza? Deve obedecer ou vai dizer, vou estudar não, vou ficar vendo joguinho aqui, eu vou ficar vendo filme aqui. E aí, João vai fazer isso? Não, ele vai considerar e vai dizer, não, eu vou fazer o que é certo. Se a mãe dele chega e diz, Júnior, você pode ajudar a varrer aqui? Aí Júnior vai dizer, eu vou ajudar a minha mãe, eu vou varrer sim, vou ajudar. Pense em obedecer a sua mãe. Ou então você brincou com seu coleguinha, derramou um monte de brinquedo e a sua mãe diz, olha, vai guardar os seus brinquedos. Aí você, o que é que faz? Guarda os brinquedos. Mas vai fazer isso chateado? Não, vai fazer com alegria, porque você quer obedecer aos seus pais, assim como Jesus obedeceu. Obedecer é muito importante. Obedecer, quando a gente obedece, a gente prova que ama. A maior prova de obediência a Deus é quando a gente obedece a Ele, quando a gente faz o que a palavra de Deus diz. Então, se você ama a Deus, você vai obedecer a Deus. Tem um versículo que diz assim, lá em Colossenses 3:20, se você tiver a sua Bíblia, que diz assim, vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, pois isto é agradável ao Senhor. Então, a gente vai aprender esse versículo, mas cantando. Vou tentar tocar aqui, tá certo? Deixa eu estar no tom certo, que eu subi aqui. Ainda tá um a menos aqui. Vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, pois isto é agradável ao Senhor. Vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, pois isto é agradável ao Senhor. Fácil? Vamos lá mais uma vez? Vós filhos, obedecei em
tudo a vossos pais, pois isto é agradável ao Senhor. Vamos lá. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, pois isto é agradável ao Senhor. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, pois isto é agradável ao Senhor. Pois isto é agradável ao Senhor. Amém. Que você possa, nesse dia, pensar em ser obediente aos seus pais, em agradar ao Senhor. Vamos orar para terminar o nosso momento? Senhor Deus e Pai, muito obrigada por Tua palavra. Obrigada porque o Senhor nos ama. Obrigada porque Jesus é o nosso maior exemplo de obediência. Que cada um de nós possamos ser obedientes ao Senhor. E cada criança possa ser obediente a seus pais, assim como Jesus foi. Obrigada por esse dia. Obrigada porque Jesus é o nosso Salvador. E em nome dele nós oramos. Amém. Então, até a nossa próxima lição. E que Deus esteja com vocês. Abençoe a cada um. Um beijo para cada um de vocês.